Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme prometido, eu ia montar esse material a respeito das árvores. Tem muita polêmica aí e muita panaceia, deixa eu só endireitar um pouquinho aqui, a respeito desse assunto envolvendo árvores em ambiente urbano, que é a chamada romantização da natureza. Né? Parece que a árvore vai resolver todos os problemas. Não é bem assim que a banda toca. E para isso, já dando os parabéns aqui aos autores desse estudo, tá? Que eu vou apresentar aqui de forma resumida para vocês. Eles abordaram, tá? Cerca de 182 artigos, tá? 182 estudos sobre 17 climas em 110 cidades ou regiões globais, publicados de 2010 a 2023, lá da Universidade de Cambridge, lá no Reino Unido. Então eles coletaram esses dados todos, tá certo? E concluíram que árvores urbanas geralmente resfriam mais as cidades com essa característica de clima quente e seco. Por exemplo, o centro-oeste brasileiro é um bom exemplo, tá? E menos em clima quente e úmido, por exemplo, no norte do Brasil, tá? Mas não é só isso. Um princípio básico: quanto maior a umidade, vamos supor no verão, né, você tem ali muita umidade, então se você tiver ali determinadas espécies de árvores, tá, e que essas árvores, por evapotranspiração, elas vão liberar vão aumentar essa umidade, para vocês entenderem, então essa eficiência desse chamado resfriamento, né, de refrescar ali, isso vai por água abaixo. Tá? Basta lembrar o que ocorre em regiões da nossa querida floresta amazônica ali, né? De temperaturas de 36, 37 graus e com sensação térmica acima dos 40, por causa do que? Essa sensação térmica aumentada justamente por causa da umidade. Tá? Mas o estudo se focou, deixa eu tirar aqui, em coisas bem bacanas, tá? É o que a gente vai ver agora aqui, tá? O que acontece? Em resposta a esse aquecimento urbano, todo mundo fala plantio, conservação de árvores urbanas existentes, né? Eu bato muito nessa tecla aqui de conservação dessas árvores urbanas existentes, donde, se eu pegar aqui somente a minha rua no Rio de Janeiro, né, todas as árvores apresentam seríssimas doenças. Todas elas doentes. Todas. Né? Mas sobrevivem. Né? Sobrevivem. Mas estão doentes, apresentando riscos. Né? Ou riscos máximos, que é o risco de queda, né? Sejam doenças, necroses, doenças causadas por fungos, por bactérias, parasitas, enfim, não tem jeito. Né? Aí você tem que ter o quê? Você tem que ter, o estudo aborda isso de forma perfeita, você tem que ter estudos de tipo de solo que está ali, se ela vai ter irrigação ou não, qual o tipo de tratamento, né, a espécie adequada. Tá? Eu vou abordar aqui, apesar que o estudo fala mais, ele foca mais no exterior, mas de forma comparada, né, a gente comparando com o Brasil, a gente consegue sim chegar no resultado das árvores ideais para ambiente urbano, aquelas que ficam justamente em calçadas, tá certo? O Canadá gasta uma fortuna com
com isso daí, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo, e aqui de antemão, as árvores proporcionam resfriamento urbano nas cidades por meio de diversos mecanismos, né? Mecanismos esses, desde sombra, né, o sombreamento, bloqueando a radiação solar, essa radiação solar de ondas curtas, né? As folhas, evapotranspiração, o tipo de folha, né, também é importante, o tipo de folha, tá certo? Modificando ali aerodinamicamente o fluxo de ar circundante. À noite, a copa das árvores, né, essas copas de árvores muito grandes, lembrando que a copa às vezes muito grande, e dependendo do tipo da espécie de árvore, ela vai absorver calor, meu amigo. Ela está absorvendo calor, né? E ela não vai liberar, ela não vai ter essa evapotranspiração ali constante, né? Está falando de um ser vivo, do vegetal. Então, cuidado com isso, né? Essa taxa, né? Perdão, melhor dizendo que essa taxa da evapotranspiração, ela ali, todo mundo sabe disso, né, que se tiver ali, por exemplo, igual essa onda de calor, o sol a pino em cima dela, né, todo mundo sabe os mecanismos da fisiologia vegetal aí, para a parte da evapotranspiração. Então, devido ao ciclo diurno da radiação solar e o balanço energético resultante das folhas, os efeitos de resfriamento de uma árvore normalmente seguem um padrão dia-noite. O grande potencial de resfriamento ocorre principalmente à tarde, né? E esse resfriamento menor durante a noite, que é o que a gente está vendo aí, né? Mas a gente tem alguns fatores interconectados que determinam esses benefícios de resfriamento das árvores urbanas. Então, o resfriamento máximo proporcionado pelas árvores urbanas é alcançado pela seleção das árvores ideais e seu posicionamento. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O efeito de resfriamento das árvores é determinado por uma combinação de mecanismos. O sombreamento, né, o bloqueio da radiação de ondas curtas, a transpiração, tá certo? Na escala da folha, dos estômatos, o balanço energético da folha, né, o fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente, a radiação líquida de ondas longas, a radiação líquida de ondas curtas. Então essa galerinha, né, esses ambientaloides que chegam, plante uma árvore. Não é bem assim, meu camarada. Tem que ter planejamento, tá? Então esse estudo aqui, depois eu vou deixar o link na descrição, a maioria dos estudos, né, a pesquisa, se concentra em climas ou regiões específicas, né, como temperados, tropicais, África do Sul, Ásia. Então, essa meta-análise aí apontou a falta de quantificação em relação ao impacto das zonas climáticas locais da cobertura de solo, tá? E o chamado clima de fundo, tá? A morfologia urbana, característica das árvores, essa parte toda é fragmentada, tá? Sem quantificação, síntese, enfim. Então eles fizeram essa abordagem de 182 artigos, tá certo? E tem vários fatores que vão influenciar a eficácia do resfriamento proporcionado por árvores urbanas. Manutenção, irrigação, características do solo, né, são discutidos, né? O impacto do clima de fundo, ok? A sazonalidade, a latitude. Aí entra também, não só isso, mas o tipo de cidade que essas árvores vão estar instaladas, né? Se permite ali a chamada, como a gente conhece, quebra do vento ou não, tá? Para um resfriamento mais rápido, tá certo? A parte dos tecidos de crescimento primário, que envolve crescimento primário, secundário, terciário, né? Aí já entrando na parte técnica. Então, os impactos de clima de fundo, particularmente a intensidade da radiação solar, a temperatura do ar de fundo, a umidade de fundo, afeta e muita eficácia de resfriamento das árvores. E a gente consegue ver isso na próxima imagem.
Então, olha só. Então, justamente aí, né? Então, os 4 principais climas são tropical, árido, temperado e continental. Então, o número maior de estudos foi conduzido em zonas climáticas temperadas, tá certo? A Ásia Oriental, uma das regiões mais estudadas, seguido pela Europa Ocidental, América do Norte também, densamente povoadas. E aí na imagem vocês veem a distribuição geográfica de estudos sobre mitigação do calor por árvores urbanas, com destaque para reduções máximas de temperatura do ar em nível nacional e municipal. Uma coisa aqui muito importante a citar, tá certo? Também são as superfícies circundantes, ok? Então, em climas temperados e continentais, a gente observa variações sazonais distintas nos efeitos das árvores, com efeito de resfriamento mais pronunciado durante os meses quentes de verão, um efeito reduzido durante o inverno. Esse efeito de resfriamento das árvores aumentam de forma não linear. Não linear. O que aconteceu aqui que eles chegaram na conclusão? Uma temperatura suficientemente alta pode aumentar o resfriamento transpiratório das árvores urbanas, elevando o déficit de pressão de vapor nos estômatos até um certo nível. Eu coloquei, tudo tem um nível. Tudo vai ter a sua faixa máxima ali, né, para o ser vivo. Tá certo? Quando a pressão do vapor ultrapassa um determinado limiar, temperaturas extremas do ar e perda de água, geralmente experimentadas nas horas mais quentes, né, pode desencadear o fechamento estomático parcial ou mesmo completo das plantas. Aí reduz o quê? O resfriamento transpiratório. Né? Então, em termos de influência dos níveis de umidade de fundo, a eficácia de resfriamento das árvores urbanas é maior em cidades quentes e secas. Né? Por exemplo, quente e seco, tudo bem, né? Onde o resfriamento por transpiração é intensificado devido ao alto déficit de pressão de vapor. Mas, com alta umidade, no entanto, esse efeito de resfriamento pode não ser tão pronunciado. Às vezes, não é nem pronunciado, né? De tão pequeno que ele é. Já que a transpiração das árvores pode ser menos eficaz devido aos níveis já elevados de umidade no ar. Né? Então elas vão absorver aquele calor também, vai absorver e vai emitir. Entendeu? Por exemplo, não sei se vocês conhecem aqui no Brasil, a região do sul de Minas ali, Passa Quatro. Passa Quatro, quando sofreu um sistema de alta pressão, não só agora, mas recentemente, tá? Acho que foi até quando a gente estava agora nesse super El Niño, estou falando do El Niño. Óbvio que não é a temperatura oficial, mas vamos colocar aqui, né? Termômetrozinho de rua chegando a 40 graus Celsius. No meio da Mantiqueira. A cidade é pequenininha, cercada de árvores, que não falta são árvores. Mas o que ela faz? Ela faz isso daí. Porque você tem muita umidade, mas o vegetal tem a sua defesa. Ele fecha ali os estômatos. Porque a umidade já está elevada. Então, outras cidades também pequenas e altamente arborizadas, registrando temperaturas altíssimas, quando bate, às vezes, uma onda de calor. Os chamados sistemas de alta pressão. Como nós vimos agora, o vórtice ciclônico de altos níveis, tá certo? Às vezes, quando o dipolo do Índico está na fase positiva, também pode gerar um sistema de alta pressão aqui. Então é muito complicado. Não? Então o que acontece? O sombreamento reduz a radiação solar direta que atinge o solo e as superfícies, por exemplo, dos edifícios durante o dia, diminuindo assim as temperaturas. No entanto, também pode contribuir para o aprisionamento de ar quente e úmido sobre a copa das árvores. De novo,
pode contribuir para o aprisionamento de ar quente e úmido sob a copa das árvores. Às vezes o plantio excessivo de árvores ou em espaços fechados com esse, vamos dizer, clima úmido, né? Adotando aqui didaticamente, clima úmido, pode resultar em baixa eficácia de resfriamento ou até em desconforto térmico, aumentando em até 2 graus Celsius em condições de alta umidade do ar e estagnado ali. Agora, vai colocar isso na cabeça dos ambientaloides. Isso está publicado na Nature. Agora, se for aí uma área, né, uma cidade bem aberta, etc., né, vai implicar no maior potencial de arrefecimento. Né, mas geralmente não é isso que a gente vê. Não é isso. O maior espaçamento entre os edifícios permite uma melhor circulação de ar. Isso tudo influencia. Não é jogar, plante uma árvore. Eu canso de receber isso. Eu estou para botar esse material um tempão aqui. Plante uma árvore. Não é bem assim. O maior espaçamento entre os edifícios permite uma melhor circulação do ar e trocas de radiação de ondas longas, potencializando os efeitos de arrefecimento das árvores. Aí permite o quê? Até um arrefecimento também noturno direto. Uma vez que pode emitir radiação de ondas longas de forma eficaz durante a noite. Vamos ver aqui as espécies. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Material um pouquinho longo, mas é material top. Isso daqui é como se fosse uma aula de universidade, tá? Isso aqui a gente aprende, aliás, eu aprendi isso em Ecologia Vegetal com o Dr. Ângelo Greco. Eu não sei se ainda esse homem é vivo. Excelente professor. Mas, enfim. O que acontece? O que acontece aqui? Morfologia. Árvore. Plantas individuais. Até a idade de uma árvore, né, determinando a morfologia da copa, o tronco, a fenologia, morfologia foliar, tamanho das folhas, tipo de folhas, as características estomáticas. Aí eles colocaram aqui algumas espécies, né? Uma da família Fabaceae e outra Malvaceae, tá? Que é a Robinia pseudacácea e a Tilia cordata. Tá? São plantas foram plantas comumente, né, tá em ordem aqui, a Tilia e aqui acima a Robinia. Tá? Então, a seleção adequada de espécies arbóreas pode potencializar os benefícios, ou não. Tá certo? O que acontece? É muito utilizada essa daí. Né? Então, a Tilia, por exemplo, né, quando a gente aborda assim, o tipo de retenção foliar, né, geralmente ali, etc., a gente tem que colocar tem que levar em conta várias variáveis ali. Tá? Árvores decíduas, por exemplo, né, como deu um branco aqui, a própria Tilia cordata, a Acer pseudoplátanus, a Quercus robur. Então, quando a gente pega essas duas, a Robinia pseudacácea e a Tilia cordata, que são comumente utilizadas, a gente vê o seguinte, né? A seleção adequada de espécies arbóreas pode potencializar os benefícios de resfriamento, maximizando o sombreamento, ou não. Tá? Nesse caso aí, eles chegaram a uma conclusão do seguinte: árvores decíduas, como essas daqui, ó,
Está em ordem. 1, 2, 3. Então, um aqui é a Quercus robur, a Tilia cordata e a Acer pseudoplátanus, que frequentemente possuem copas densas, amplas e proporcionam grande sombreamento, altas taxas de transpiração durante o dia, especialmente no verão. À medida que essas árvores deciduas perdem suas folhas no verão para o inverno, o bloqueio da radiação solar pelas copas densas pode diminuir cerca de 90% para 50%. As árvores perenes ou coníferas, olha só, tá? A Pinus alepensis e a Magnolia grandiflora, sombreamento durante todo o ano, tem efeitos de resfriamento consistentes, tá? A cor, a textura das folhas das árvores, né, influencia no albedo, impacta no balanço energético, tá? A espessura foliar, tá certo? O bloqueio da radiação, tá? Ao mesmo tempo que folhas mais espessas, cerosas das árvores perenes levam a uma menor abertura estomática e uma maior resistência estomática, resultando numa maior transpiração, taxa de transpiração menor do que espécies decíduas comuns com folhas mais finas. Tá certo? Ok? Então, o que eles chegaram aqui a conclusão? Tá? Vamos lá. Em climas tropicais, realmente, varia aí, com espécies adequadas, menos 12 a mais 0,8. Tá certo? Aí eles pegaram Tailândia, Índia, Nigéria, na Tailândia, menos 5, Índia, menos 5,6, menos 12 na Nigéria. Fala do potencial de resfriamento, aqui já entra em dados mais técnicos. Mas, o que acontece aqui? Né? Vamos para a próxima imagem aqui. Os princípios orientadores para aproveitar os efeitos refrescantes das árvores urbanas. O que acontece? E aí está em ordem. Tá? O uso misto de várias espécies pode equilibrar o sombreamento sazonal e a luz solar. A gente tem um resfriamento tridimensional em diversas alturas. Então, de acordo com vários estudos, espécies com baixa resistência estomática, como Humus americana, maximiza a transpiração, embora essas espécies sejam comuns em zonas áridas. Em altas temperaturas, recomenda-se o quê? Folhas pequenas e resistentes ao calor, tá? Como a Gleditsia triacanthus e a Metasequoia glyptostroboides. Em climas secos, priorizar espécies perenes resistentes à seca, que maximize o sombreamento e o resfriamento impulsionado por características das árvores é crucial. Então, valores muito elevados de índice de área foliar, densidade de área foliar, correlacionam-se com maior potencial de resfriamento durante o dia, uma vez que os efeitos de bloqueio da radiação pelas árvores são intensificados. Tá certo? E os efeitos de resfriamento também aumentam de forma não linear com a altura das árvores em cânions, por exemplo, né? De ruas simétricas. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Né? Seleção de espécies, posicionamento, tá certo? Cuidado. Né? Cuidado com podas também, tá certo? Perfeito? Então, ele fala aqui uma coisa bacana. Embora uma maior cobertura arbórea em cânions urbanos geralmente resulte em maiores efeitos de resfriamento, uma cobertura arbórea excessiva, alta, pode reter calor ao nível do pedestre. Olha só. Né? Especialmente em zonas compactas, com climas de alta temperatura de fundo, e devido ao fechamento estomático e ausência de radiação solar, o resfriamento por transpiração e sombreamento são extremamente mínimos à noite. O plantio excessivo inadequado de árvores pode resultar em baixo fator de sombreamento do vento.
e enfraquecimento de ventilação do ar por microescala, o que causa o aprisionamento da radiação de ondas longas sob a folhagem das árvores. Portanto, em zonas urbanas compactas, recomenda-se a utilização de espécies restritas e estratégicas, né, de plantio e esparsas. Vegetação integrada. A gente não vê nada disso aqui. Nada. Né? Nada. Nada. Entendeu? Ou, como a gente está falando de Brasil, tá certo? A abordagem integrada aqui, né? Olha só aí, potencial de resfriamento de árvores urbanas avaliados em dimensões complexas. Né? Quando a gente está falando de Brasil aqui, a gente tem que considerar tudo. Precipitação, parte de ondas de calor, fiação, tubulação. Né? O Rio de Janeiro tem tubulação de água, gás. Né? Em alguns locais, né, na Zona Sul Carioca aqui, estou dando exemplo, né, tem cabos no subsolo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Dependendo da espécie de árvore, ela pode levar décadas para atingir a maturidade completa. E não só isso, proporcionar a magnitude total dos benefícios de sombreamento esperados. Árvores jovens com copas de sistemas radiculares menores podem não fornecer o sombreamento esperado. E pode até ter dificuldade para sobreviver durante verões quentes. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Né? Senão não vai. Não vai. A gente tem limitações, são muitas limitações, tá? Então, a gente tem que ter o quê? Vamos para o Brasil para terminar. Tamanho. Espécies de árvores de pequeno e médio porte. Aí tem que ter uma integração de profissionais, né? Máximo 9, 10 metros, talvez, para evitar problemas na fiação elétrica e espaço. Minha rua mesmo aqui tivemos seríssimos problemas de falta de energia. Imagina nesse calor. Né? É o que acontece em São Paulo. Não estou livrando a Enel da... Aliás, todas essas operadoras. Né? Essas concessionárias aí. Raízes. Preferiu o quê? Raízes pivotantes, mais profundas, ao invés de superficiais. Que é o que acontece aqui. Quebra o concreto, desestabilização. Agora vou falar uma coisa, né, biologicamente falando aqui. Cuidado com o ser vivo. A árvore tem que ter cuidado. Aqui é parques e jardins. Não tem cuidado nenhum. Só garganta e blá blá blá. Tem espaço suficiente entre o tronco, a copa, para crescerem sem obstruir a passagem, danificar muros, estruturas, etc. Optar por espécies nativas sempre que possível. Elas se adaptam melhor, né, ao tempo e clima local. Muita gente fala do ipê amarelo, do ipê branco. Perfeito. Né? Pitangueira. Também. Pata de vaca. Né? Manacá da serra. Tá? Jabuticabeira, escova de garrafa. A gente tem vários aí. Aliás, basta dar um Google que tem aí. Né? Mas o IP realmente, além de ser bem bonito. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Perdão. Não sou a favor, né? Todo mundo mistura as coisas tem que jogar a árvore abaixo, isso aqui. Ninguém disse isso aqui.
Ninguém é a favor disso, né? Respeita a vida, respeita o ser vivo, mas eu não compactuo com não posso falar o nome aqui, esse ambientalismo, pronto, esse ambientalismo é barato, tá? Inclusive de certos profissionais da área, que coloca isso daqui, né, ao contrário, né, árvores como deuses, né, é a solução de tudo. Não é. Tem que tomar cuidado. O Rio de Janeiro, então, aqui é um horror. É um horror. Aí chega verão, sai aqueles chamado bicho de luz, né? Cupim. Né? Cupim. Árvores com... Não sei se vocês aprenderam isso no ensino médio, né? Com o chamado anel de Malpighi. Aí afeta transporte de nutrientes. Árvores com problemas no Suber. Suber, para quem não sabe, é essa casquinha que vocês estão vendo aqui na imagem ao lado. Fazer o quê? Sérios problemas nos tecidos. Essa é a realidade brasileira. Inscreva-se, compartilhe. Isso aqui é praticamente uma aula. Não dá para fazer isso aqui curtinho, etc. Tem que estar explicado. Vai até mais. Vai até mais tempo. Isso aqui envolve taxa fotossintética. Uma coisa puxa a outra. Tanto é que no artigo, se vocês acompanharem, ele fala de interconectividade. Está tudo conectado. Então, quando o carinha chegar aí para você falar, plante uma árvore, mostra essa aula para ele. Inscreva-se, compartilhe, faça a sua doação, chave Pix, QR Code daqui e inscreva-se no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço, tamo junto. Muito obrigado.